Pessoal, o tema da nossa aula de hoje é lá o acordo dos planos econômicos para ressarcimento dos poupadores, que foi fechado lá entre a Advocacia Geral da União e a FEBRABAN, a Federação dos Bancos Brasileiros, e que foi recentemente homologada pelo Supremo Tribunal Federal, o que vai permitir aí o pagamento das perdas econômico-financeiras dos poupadores pela aplicação de uma correção menor das aplicações financeiras que havia sido empreendida em planos econômicos da década de 80 e também o Plano Collor II. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, o que você se recorda? Que a década de 1980, início dos anos 90, foi marcada pelaquilo que nós chamamos de década perdida. A década perdida, por sua vez, marcada por um baixo crescimento econômico, uma elevação da taxa de desemprego, uma queda acentuada na demanda agregada do país, uma deterioração da condição fiscal com aumento do déficit público, a crise da dívida externa brasileira, onde o Brasil declara a moratória do pagamento da dívida durante o governo Sarney, uma perda da capacidade de investimento e da capacidade gerencial do Estado brasileiro, um sucateamento do parque industrial, da infraestrutura básica e produtiva do nosso país. O Brasil se marcou naquela década por uma crise da hiperinflação, enfim, o caos econômico-financeiro que se estabeleceu no Brasil durante aquela década. Naquela década, nós tivemos uma série de planos econômicos que foram tentativas de controlar a inflação. Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1, Plano Collor 2, todas tentativas que nós chamamos de heterodoxas, de tentar conter o ímpeto inflacionário. Uma das medidas para tentar conter o ímpeto inflacionário foi, por exemplo, estabelecer novos mecanismos de correção das aplicações financeiras, que genericamente nós estamos chamando de poupança. As aplicações deveriam ser corrigidas por um valor menor do que vinham sendo no passado, em virtude de que os planos econômicos provocavam, num primeiro momento, uma queda acentuada da inflação. O problema é que os bancos foram acusados de aplicar tablitas, aplicar tabelas que remuneravam as aplicações financeiras, não somente a partir do plano econômico, mas para todos aqueles valores que já constavam da conta de aplicação do poupador antes que o plano econômico tivesse sido empreendido. Então vamos tentar traduzir de outra forma para você. Imaginemos que você tivesse aquela época, supondo que a moeda fosse na época real, você tivesse aplicado R$100 e aí você tivesse uma correção que lhe garantia, por exemplo, a reposição da inflação e mais uma taxa referencial qualquer, que era remuneratória. Quando o plano econômico entrava em ação, havia uma tablita, havia um tabelamento, havia algo que restringia a remuneração, porque a condição da aplicação do plano econômico reduzia a inflação e, portanto, reduzia a recomposição de inflação e juros para o dinheiro aplicado. O que os bancos malandramente fizeram? Eles aplicaram essas tablitas e essa redução da rentabilidade não somente para o dinheiro a ser aplicado a partir do plano econômico, mas para todos os valores que já estavam em aplicações com a remuneração contratada anterior, causando claramente uma perda de rentabilidade por parte dos poupadores. Resultado: os poupadores foram para a justiça.
De maneira coletiva ou individual, nós temos um embate que dura pelo menos desde a década de 1990. Nós estamos falando de quase 20 anos de luta desses poupadores para recompor o seu saldo original remuneratório para as aplicações que eles haviam tido realizados. E os bancos brigavam na justiça com todas as suas forças, porque isso representará, a perda de bilhões de reais pelo sistema bancário brasileiro. E aí, o assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal, a quem caberia dar a palavra final. Antes que essa palavra final, fosse dada, o que poderia representar uma perda ainda maior para o setor bancário, poderia representar uma vitória maior para os poupadores, porém, nesse intervalo de tempo, a Advocacia Geral da União tentou costurar um acordo com a Federação dos Bancos Brasileiros, a FEBRABAN, para pagar com desconto todos aqueles que tinham investimentos e que entraram com ações individuais ou coletivas contra os bancos. Então, por um lado, o banco teria que fazer um pagamento dos valores que foram perdidos, mas num valor menor do que aquele que eventualmente ele sofreria numa derrota diante do Supremo Tribunal Federal. Por um outro lado, para o poupador, seria uma solução mais rápida do que esperar um julgamento na Suprema Corte do país que não tem data para acontecer, que pode eventualmente representar um ganho maior, mas que por não ter uma data para acontecer, não há nenhuma certeza de que isso acontecerá no curto e médio prazo. E aí fecha-se então o acordo entre aqueles que eventualmente entraram na justiça de maneira individual e coletiva, a FEBRABAN e o próprio governo brasileiro, que foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, abrirá-se lá um período em que aqueles que têm ações coletivas individuais devem aderir ao programa. Aqueles que aderirem ao programa têm um cronograma de desembolso dos bancos. Para quem tem valores a receber, por exemplo, de até R$5.000, receberão quase que imediatamente. Aqueles que têm valores superiores a isso, vai entrar numa tabela, mas o pagamento total não deve ultrapassar 24 meses, de maneira que em 2 anos eu teria todas as perdas sendo recompostas por aqueles que aderirem diante do próprio sistema bancário. É um mecanismo em que aqueles que entraram com as ações perdem um pouco, mas ganham agilidade na solução do seu problema. O banco paga menos do que deveria, mas paga, obviamente, no momento atual e não no momento perspectivo futuro. E, portanto, o Brasil vai virando mais uma página de planos econômicos fracassados na década de 80 e início da década de 90, que deixou aí uma perda considerável para os investidores brasileiros. Ok? Vamos botar no quadro. Então, nós temos aqui os acordos de planos econômicos. Esses planos econômicos envolvem planos econômicos que foram praticados durante o governo Sarney, em 1987 e 89, e depois durante o governo Collor. Mais especificamente no plano Collor 2. Lembrando que o Collor 1, o plano já foi a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, que não deu ganho de causa aos poupadores e que, portanto, está fora dessa negociação. Nessa negociação, os bancos são acusados de quê? Os bancos são acusados de aplicar
redução de rendimentos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muito orgulho, peço licença para vocês aí para apresentar o nosso módulo Nossa Isolada do professor Alex Mendes, né? O professor Alex Mendes, professor que dá lá concursos há 4 anos, nosso professor titular de atualidades. E o professor Alex Mendes, né, com a Lá Concurso, nós temos um programa de atualidades. Professor, como é que funciona isso, né? Rapaz, é todo mês, né? Todo mês, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, o professor Alex Mendes separa todos aqueles assuntos importantes daquele mês que podem ser objeto de prova e faz e monta, elabora aulas de atualidades para você. Com certeza, gente. Então, é um programa que regular, tá? É um programa regular de atualidades. Então, este nosso curso de atualidades, tá certo? Com o professor Alex Mendes, ele está sempre em constante gravação. Por exemplo, né, quando teve lá, o professor tinha gravado uma semana, aí na outra semana teve a notícia e a efetivação, né, da prisão do Lula. O que aconteceu? O professor Alex Mendes, na outra semana mesmo, né, ele já providenciou a aula e já atualizou o curso de atualidades, né? Este curso, o investimento é de apenas R$50. Prazo de acesso são de 90 dias, né? Carga horária, neste momento, de 7 horas, né? Quantidade de aula, 18. Mas, é claro, durante 90 dias, essa quantidade de aulas e a carga horária vai aumentar ainda mais, né? Então, convido vocês aí a acertarem todas as questões de atualidades com o nosso super módulo de atualidades com o professor Alex Mendes, né? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau. Clique lá.